né? Muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E a pergunta é a seguinte, gente. O que está acontecendo com o mercado? O que aconteceu com o nosso mercado? É bom a gente começar a tentar entender, né, o que o nosso mercado, né, mudou de lá para cá. Tá? Ou seja, do dia 29 de janeiro até agora. O que mudou principalmente no nosso mercado? Nosso mercado mudou pelo seguinte, passamos a ter as opções semanais. E as opções semanais, elas têm gerar uma mudança muito grande no comportamento de determinados ativos. Inclusive, muitos dos ativos estão com uma volatilidade até menor. Tá? Mas vamos lá, você que faz venda coberta. Tá? Olha, lamento dizer, mas não faz mais sentido você fazer uma venda coberta. Tá? É melhor você fazer uma trava diagonal com put. Vale mais a pena. Mas que louco, professor. Não dá para ver venda coberta? Ah, só uma coisa. Dá uma olhada aqui, vê se o som tá ok aí. Dá um ok aí para ver se o som tá bom. Tá? Porque rola o seguinte, eu coloquei aqui um microfone. Vamos ver, me fala aí se o som tá bom aí. Quem tá assistindo aí, por favor, só fala. O som tá legal? Vai, dá um alô aí e fala que o som tá bom. Ah, tá bom o som. Então tá escutando perfeitamente? Tá. Então vamos lá. Estou falando que a venda coberta, né, não faz mais sentido. Né? Mas por que não faz sentido? Olha só. Quando você faz uma venda coberta, qual que é o problema da venda coberta? O mercado cai muito forte. Né? Sempre aquele problema da venda coberta. Então, nenhuma das vendas cobertas, nem com call, tá? Daquele que o cara compra o papel e vende lá uma opçãozinha para tentar ganhar taxa, essa não faz sentido. Não faz mais sentido nenhum. Tá? E aquele cara que quer ser exercido também não faz mais nenhum sentido. E sabe por que não faz sentido? Vamos só ver o seguinte, tá? O que acontece na venda coberta? Tá? Você vai lá e compra o quê? Um ativo chamado Alpha 4 e vende, por exemplo, aqui a A40. É isso que você faz na venda coberta. Na venda coberta você faz isso daqui. O problema disso daqui é o seguinte: caso o mercado ele venha contra, você fica muito pé da vida se o mercado cair. Então, se o negócio você tem medo que o mercado caia, e você se machuque, é melhor você fazer uma trava diagonal. Vender aqui, por exemplo, uma da M40 e comprar aqui uma da P38, vai? Essa operação aqui ela é muito melhor do que a venda coberta. Porque se a sua intenção é ganhar dinheiro com a rolagem, é melhor você ganhar com a rolagem da M40. E a rolagem é semanal. Toda semana você vai fazendo a rolagem. E aí, se acontecer do mercado subir, você ganha quem? O residual da P38. E se o mercado desabar, limita a sua perda aqui a R$2. Então, não faz muito sentido você fazer mais venda coberta do jeito que você faz atualmente. Então, como falo, o sistema muda, as ferramentas mudam, gente. As ferramentas mudam. Não faz sentido você começar a continuar correndo o mesmo risco. E agora você tem várias janelas de saída. Quem quiser testar, em vez de você pegar e fazer uma venda coberta de Petrobras, tenta fazer isso daqui que eu estou te falando. Pega a opção lá na linha do dinheiro, umas 2 semanas, 3 semanas para frente, você pode vender e comprar uma put de uns 2 meses ou 3 meses lá para baixo. Se o mercado vier para baixo, você tem como fazer a manobra, porque você está coberto. E se o mercado disparar, você não perde, você vai ganhar o valor residual dessa put aqui que você comprou. Tá? Então, não faz sentido a venda coberta para quem quer ganhar rolagem. Para quem quer ganhar rolagem, não faz muito sentido. Pode fazer assim, mas eu quero fazer aquela venda coberta de dividendo sintético. Beleza, então o que você quer fazer? O papel está 40, você tem um ativo aqui alfa 40, e aí você quer vender, eu quero vender aqui uma da A44, eu quero vender uma da A44 e ganhar um pouquinho só. Isso daqui também não faz mais sentido, gente. Não faz mais sentido. O que acontece quando você vende um pozinho? Cara, é incrível, né? Você vende um pozinho, você estuda a volatilidade do ativo, espera o ativo. Olha, esse ativo não sobe muito mais que 10% no mês. No mês que você vende lá o pozinho, o negócio dá exercício, você fica pé da vida, porque o mercado subiu, disparou. Chega dessa situação aí. Chega dessa situação. Então, se a intenção é fazer o dividendo sintético desse jeito, faz o seguinte. Ao invés de você vender essa A44, né? Vai lá e vende, por exemplo, uma da A42, que é mais perto, e compra uma da B43. Não, pega uma A43 e B44. Faz isso. Ao invés de você vender isso daqui, vende uma da A43 e compra uma da B44.
Mais ou menos a grana dá, tá bom? Só pode acontecer duas coisas, ou sobe ou cai. Se o mercado não chegar até o 43, o que vai acontecer se não chegar até o 43? Se não chegar até o 43, esse cara vira pó e te sobe esse valor residual. Então você pega esse valor residual e coloca no bolso e faz a operação novamente. Tá? Agora, se daqui virar pó, você quiser vender ele de novo da semana seguinte, você também pode. Aí, nesse caso, se o mercado disparar, você limita o seu desembolso a R$ 1. Então, essa história de falar assim, putz, vendi qual dentro do dinheiro agora, a rolagem tá ruim, eu tô pé da vida porque eu não quero entregar o papel. Então, essa é a solução. Usa uma trava diagonal, procura vender, claro, que vai virar pó, e você fica com o valor residual da opção lá para cima. Tá? Então a gente já começa a ver que até a venda coberta já começa a não fazer muito sentido. Ele não faz muito sentido não. A venda coberta, tanto a venda coberta focado na rolagem, né, que nesse caso aqui, ou uma venda coberta focado em dividendos sintéticos. Temos que reler essas estruturas. Né? E como a opção é semanal agora, é muito bom se você vender uma de 2 semanas para frente ou de um mês, a diferença de grana é pouca. Então você encurta aí o seu ciclo aí para 2 semanas que você vai acabar ganhando bem mais aí nessas operações, tá? Bom, quando era mensal, mensal, o que nós fizemos? Nós não tínhamos muita possibilidade de fazer grandes manobras. E o que nós acabávamos fazendo? Bom, fazemos booster horizontal, booster reverso, e agora, com as opções semanais, começa a não fazer muito sentido fazer booster horizontal ou booster reverso. Então agora as operações, então vamos pegar aqui, ó, booster horizontal, tá, e booster reverso, tá? Então esses dois aqui, vamos tirar esses dois aqui do nosso repertório de estratégias. Tá? Vamos usar somente as travas diagonais ou as calendar butterfly com put. Com put, tá? E a justificativa é o seguinte, tá? Bom, as travas diagonais sempre foram ruins, gente. Sempre foram ruins. Porque você só tinha uma janela de saída. Às vezes a sua trava diagonal estava dando um mega lucro 5 dias antes do vencimento. E aí no dia do vencimento ele acelerava e aí a trava diagonal dava prejuízo. Outra coisa que acontecia com a carne de butterfly com put. Nunca deu certo aqui no Brasil. Cara, eu não conheço ninguém, nenhum relato de aluno que fala, professor, eu fiz uma carne de butterfly com put, deu uma graninha. Cara, ninguém. Todo mundo falou, cara, perdi dinheiro, empatei, sofri para fazer rolagem, enfim, só deu ruim. Mas isso dava por conta do quê? Da janela de saída. Hoje é bem diferente. Então vamos supor que você fez uma carne de butterfly aqui, que nem eu fiz. Eu vendi aqui uma put de 2 semanas, tá? Então eu vendi aqui uma da... Eu vou colocar aqui os strikes. Eu vendi aqui uma da M42, né? Eu vou colocar aqui, né? W2. Comprei duas da M40, N40, né? E vendi, né? Uma da M39, W2. Tá? Isso daqui foi a mais ou menos 2,50. Aqui mais ou menos 1,50 aqui 50 centavos. Então foi mais ou menos esses valores aqui. Eu fiz uma carne de butterfly, tá? Isso aqui são os strikes, tá bom? 42, 40 e 39. O que aconteceu? O papel está perto dos 40. Isso aqui vai virar pó, gente. Isso vai virar pó. Vai me sobrar 2 dessas, eu vou estar vendido em uma dessa daqui. Só que agora, o que aconteceu? O tempo foi passando, isso desgastou e isso desgastou. Então, hoje isso daqui está 2,10, esse daqui está 45 centavos e esse daqui está mais ou menos 1,30. Vai falar assim, poxa, não deu quase que porcaria nenhuma. Não deu. Não deu quase porcaria nenhuma porque só passou 2 dias. Como o papel está perto dos 40, né? Na verdade está 40 e, sei lá, 40 e 30, sei lá quanto que está. 40 e 30, vamos supor que é 40 e 30. Então, eu ainda tenho, quanto aqui? 40 e 30, tem 40 centavos para desgastar aqui, em 9 dias úteis, e 45 centavos para desgastar. Só que esse cara, ele se desgasta pouco. A gente tem que aguardar. Agora, vamos supor que chega lá no vencimento, não deu boa para sair. Não deu boa. Mas esse cara aqui já está dando uma rolagem na faixa de 40 centavos já. Então eu posso, por exemplo, chegar mais perto do vencimento, se esse daqui dá uma rolagem de 45, esse daqui de 25, então vai dar 70 centavos.
Se não, ou eu pego esses 70 centavos, e jogo, transloco esse cara aqui da série N para a série O ou da série P, porque a translocação de um mês na put longa, ela é muito barata. Então uma Candle Butterfly, ela faz muito mais sentido, por exemplo, hoje, do que um booster horizontal ou booster reverso. Mas por que que no passado se usava isso? Se usava isso no passado porque a janela de saída era uma só. Então o booster reverso dava muito certo, comparado com outras estratégias. O booster horizontal também. Só que hoje, com várias janelas de saída, né, a orientação é que vá mais para trava diagonal ou para Candle Butterfly. Tá? Com put. E com call. A Candle Butterfly com call, fizemos alguns estudos, ele continua bom. Mas assim, não tanto para rolagem, para saída. Você monta, deu certo, você pega, pica fora. Quando chegar no final, assim, para rolagem ele é ruim, porque a rolagem da call, né, o alongamento da cobertura da call, ele é uma operação cara, né, ele é muito caro. Então aí fica assim, fica meio que melhor você zerar do que você rolar. E em geral. Agora, como você tem várias janelas de saída, as travas diagonais começaram a virar um verdadeiro fetiche. Principalmente entre os nossos alunos aqui. O que eles têm feito muito? Tem feito, né, travas diagonais duplas. Travas diagonais duplas. Então, por exemplo, ó, o papel está 40 aqui. Tá, o papel está 40. Né? Então, o que o cara fez lá? Ó, vendeu aqui uma da A39 e comprou aqui uma da da C42, 41. Tá? Fez isso daqui. Fez essa operação aqui, tá? O financeiro deu mais ou menos certinho. E aí pegou e vendeu aqui uma da M40 e comprou aqui uma da O38, tá? Fez coisas desse tipo assim. E qual que é a implicação disso daqui? Olha, aqui é muito melhor você estar numa trava diagonal do que você estar o que? Vendido a seco em call. Vendido a seco sempre é um problema, tá? Agora a gente nunca mais vai vender, a gente não vai mais vender call a seco, put a seco, tudo vai ter que estar coberto por causa das suas janelas de saída. As janelas de saída fazem valer a pena o risco que você corre. É que no passado, se você fizesse uma operação dessa, você dificilmente ganhava alguma coisa, porque na hora de rolar esse cara aqui, você só tinha que rolar um mês. Ou isso aqui deu lucro ou prejuízo. Agora não. Agora você pode rolar uma semana, se você ganhar aqui por semana 25, 28 centavos, né? Aqui são quantas semanas entre a M e a O? São 8 semanas. Então, você pega esses R$2 de delta estrutural e divide depois, dá 25 centavos. Rolou, deu mais 25, tá no lucro o seu negócio. Tá? Se você rolou, reduziu o strike na put ou aumentou o strike na call, você também ganhou grana. Então vamos supor que o mercado veio aqui perto de 39. Comprar a 39, vende a 39,50 da semana seguinte, pronto. Você subiu 50 centavos, mas o seu custo temporal aqui é somente de 25. Então, a maioria das operações daqui para frente vão ser não só zero cost call, como vão estar todas elas cobertas e vai valer a pena essa cobertura aqui. Antes não valia a pena por conta da janela mensal de saída. Em relação a alguns papéis como VEG, a Taesa, bom, já pedimos, né, o estudo para a bolsa para ver se eles podem ficar semanais. Tá? Embora a Taesa tenha a gente estava estudando aí o comportamento da Taesa, comparamos ele com um ativo chamado SPXL. SPXL é um ativo americano, né, que é o Direction Daily do SP500, que teria volatilidade mais ou menos perto, né, da Taesa. E percebemos o seguinte, que na semanal a rolagem não é muito boa. Não é. Não é boa, não é muito boa. A rolagem. Só que na montagem ela é vantajosa. Na montagem. Então, vamos supor que você está lá, vamos supor que a Taesa aprovem aí o semanal. Tá? Vamos supor que aprove o semanal. Tá? Já tô me achando, né? Prevendo o futuro. Vamos supor que aprove o semanal. Então, se a Taesa tiver, por exemplo, R$35, por exemplo, R$35, olha, não... Se você pegar aqui uma para uma semana e meia, 2 semanas, vamos supor que você quer olhar aqui para M35, vai? Ele não vai estar com valor bom. M35 não vai estar com valor bom. Ele vai estar com valor aqui em torno de 35 centavos, mais ou menos, tá? O valor é baixo para 2 semanas. Só que a call, se você pegar A35, ele vai estar valendo aqui, mais ou menos aqui, em torno de 50 centavos. Mais ou menos isso que vai estar valendo.
em torno aqui de 50 centavos, né? E aí vem o seguinte, assim, olha, aqui aparentemente você não leva muita vantagem, não tem muita vantagem. Só que se você vender um strangle, o strangle dá para uma semana, um strangle, se você pegar aqui, ó, A35, né? E aqui a M36, né? Vai estar mais ou menos 1,10, mais ou menos. Tá? Se você vender um strangle, ele já vai dar 1,60. Mas se uma Taesa tem uma grande chance de ele ficar meio parado lá, você tem 60 centavos de extrínseco para queimar em uma semana e meia, mais ou menos. Tá? Então, para rolagem, ele não é muito bom. Mas se você usar um strangle e comprar uma call longa, uma put longa, ele fica viável. E outra, a put da Taesa longa de 2 anos, ele não é barato. O preço dele é uma coisa indecorosa. É uma coisa assim, né? Cara, assim, de louco mesmo, tá? É muito barato, tá? Eu lembro que tinha um lá que eu tinha feito para um cliente, o papel tava R$ 34,50, você comprou uma do 34 para um ano e tava 1 ano e 6 meses, alguma coisa assim, pô, pagou R$ 1,70. Cara, assim, era muito barato. E depois a gente pagou R$ 1,70, depois tinha cara vendendo a R$ 1,40. Eu falei, mas como? Para um ano e meio? Pois é assim. É assim que funciona, né? Então nós temos que entender, né, como que funciona cada ativo para a gente poder trabalhar as opções semanais dele. Bom, da BOV11 o pessoal já está careca de saber. A gente vende o Strangle 120 com 124 ou 122 com 126 e vai fazendo as rolagens, né? Aqui tem um... O Leopoldo está fazendo, daqui a pouco o senhor vai querer vencimento de opção a cada 2 dias. Não, cada 2 dias não. Eu pedi, eu solicitei, mandei lá um e-mail, né? Assim, não me responderam, tá? Mas eu pedi que pudesse ser na terça e na sexta, tá? Qual que é no que eu me baseio nisso? Porque eu vejo que terça-feira, entre sexta-feira e terça-feira, você tem o feriado final de semana, segunda e terça são 2 dias. E na sexta-feira são 3 dias úteis. Então fica 4 dias corridos com 3 dias corridos. Acho que o legal seria um vencimento na terça-feira. Tá? E será que existe algum ativo que tem vencimento 2 vezes por semana? Tem, tá? Tem um ativo chamado USL, tá? Não, é uso, né? É uso, USO, né? USO que ele tem na quarta e na sexta, tá? Na quarta e na sexta ele é uma ETF do petróleo lá nos Estados Unidos. E a gente percebe o seguinte, que olha, para cada tipo de mudança que se tem num ativo, nos instrumentos do ativo, ele tem uma mudança significativa de comportamento. Tá? Então, no caso da Vale, por exemplo, com as opções semanais, o que eu percebi, tá? Eu posso estar enganado. Eu percebi que tem menos pressão de stop, gente. Menos pressão de stop. Então, antes a Vale era assim. Quando ele batia um stop, quando ele veio caindo, né, bateu lá um stop no 70, cara, ele foi até 67,50 assim, em menos de 1 hora. Porque vai acionando os stops em sequência, stop em cascata, efeito cascata de stop. E agora, ultimamente, não tem acontecido isso. Antes das semanais, mais ou menos lá na faixa dos 62, que acho que é um ponto de stop de algumas tesourarias, pô, bateu no 62 e ia rapidamente para 60 e 50, quase no 60. E se furasse 60, o negócio derretia, depois ele dá uma recuperadinha. Então você tinha uma sequência de stops em cascata. E hoje a gente não vê muito isso daí não. Pelo menos esses últimos dias que eu pude acompanhar, eu também não consigo ficar olhando todos os papéis o dia todo, né? Eu deixo lá um dos nossos assistentes olhando e falo, olha, presta atenção no gráfico aí, na cotação, quando ele fura esse ponto aqui. E a gente vê que não está tendo muito stop em cascata não. Até tem stop de algumas posições grandes, mas não é mais em efeito cascata. Porque ele vai lá, se ele acha que tem que stopar naquele ponto, vai lá, compra uma put de uma semana que é baratinho e ele protege o seu capital lá durante uma semana. Então a mudança é uma mudança comportamental até nos próprios players, né? Então isso daí, né, ajuda bastante a gente a fazer um planejamento melhor, uma vez que você não vai ter aí grandes movimentações. Até a própria Petrobras, né, fora aquele caso lá que veio de 42,95, desceu até 35,10, fora aquela situação esdrúxula, em geral, tá? Isso daí não deve acontecer assim com muita frequência não, porque você tem, né, as opções semanais para você poder lá fazer o seu
o seu head aí, né, uma velocidade muito grande e é baratinho. O head por uma semana é muito baratinho. Então se o cara acha que a PET pode derreter, vai lá no 39 lá, compra uma put 39 para uma semana, tá na faixa de 8, 10 centavos, os caras gastam aquilo lá, passa a semana um pouquinho mais tranquilo, tá bom, gente? Eu acho que o mercado mudou, temos que mudar as nossas estratégias, começar a reduzir o risco da nossa estratégia e poder aumentar a alavancagem, mas uma alavancagem limpa, de uma forma que você não vá ter aí grandes problemas caso o mercado venha contra, tá bom, gente? Bom, vamos lá, deixa eu só que perguntar aqui ver aqui, né? Aqui o Thiago pergunta o seguinte: mestre, boa noite. Na rolagem da estrutura é sempre melhor comprar teta? Quanto vale a pena comprar delta? Opa, essa pergunta aí é muito boa. Então vamos lá, o que ele quer dizer é o seguinte. Então vamos lá, se você está vendido aqui numa da M40 e comprar na O38. Então a pergunta dele é o seguinte, tá? É melhor você rolar isso daqui, aí ter uma grana, e o que é comprar teta? Então entra aqui, né, vai ficar menos M40 W4 e você compra teta, joga esse para P38. Pega o dinheiro 30 e poucos centavos, joga para P38, tá? Então você vai comprar teta. Isso que ele quer dizer. Você compra teta, quer dizer, você compra o quê? Você compra unidade temporal. Ou quando ele faz isso, em vez de você colocar M40, você rola ele para M395W4. Você joga ele, né, o delta dele lá para baixo, né? Você ganha teta em put ou sobe strike em call, né? Então a pergunta dele é quando que é melhor fazer um, quando que é melhor fazer outro. Olha, não tem uma resposta definitiva, mas é mais ou menos assim. Mais ou menos depende do seu objetivo. Se você está muito longe, você está vendido, por exemplo, numa da M40 e comprado numa da, vamos pegar um exemplo, numa da X37, tá? Longeão. Tá? E a distância entre vendido e comprado tem um delta muito grande, é melhor você comprar delta. Vai abaixando o strike 40, 39,5, 38,5. Tá? Agora existe um número para quando você deve comprar o teta, quando você tem que alongar. Quando no caso da call, tá? Se a call você tem que alongar no máximo com 3 semanas do vencimento. Se a call de cobertura tiver menos de 3 semanas, você tem que dar preferência por alongar ela. E na put, quando ela tiver menos de 6 semanas. Então se a put estiver faltando 8 semanas, você pode rolar e comprar delta ou botar o dinheiro no bolso. Quando chega na 6ª semana, você já é obrigado a rolar para 1 mês ou para 2 meses, porque senão dali a pouco fica muito caro o custo de rolagem, tá bom? Espero ter respondido aí a pergunta aqui. É uma pergunta muito interessante aqui do Thiago. Realmente é uma pergunta assim, quando compra delta e quando compra teta, né? Então você compra teta quando tem, no caso da call, menos de 3 semanas e no caso da put, chegando perigosamente perto da 6ª semana antes do vencimento. Tá? E você dá uma preferência por compra de delta quando a distância entre a cobertura e a posição vendida é muito grande. Então se você tiver, por exemplo, vendido lá pegar um exemplo, está vendido numa da A120 da BOVA e está comprado numa da L140. Poxa, 20 pilas de diferença é muita coisa. Então, nesse caso, é melhor você dar preferência por compra de delta, né, para você reduzir o delta estrutural, né, da sua operação. Valeu, gente? Um abraço aí para todos. Tá? Aqui embaixo na descrição, o primeiro bloco de links é um curso base de opções gratuito. Segundo bloco, para quem assina o Imersão. Terceiro bloco, quem assina o Sala Mestre Derivativos. E o quarto bloco, para quem assina Tesourarias. Quem assina Tesouraria acessa todos os outros vídeos. E quem acessa a Sala Mais Derivativo acessa também os vídeos do Imersão. Tá? No Imersão tem um vídeo, tá, chamado Hedges. Por favor, assistam os Hedges. É muito importante que vocês assistam completamente todo o conteúdo dos Hedges. E para quem está e também, né, o gabarito de rolagem também é fundamental você assistir o gabarito de rolagem para você ter uma noção melhor de como que vai funcionar daqui para frente as nossas estruturas. Valeu, gente? Um abraço aí para todos e bora vencer o mercado, né?